Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago Caversan e este aqui é o canal Vai Vendo, uma iniciativa da editora Luauri, junto com o professor Sérgio Luauri, o professor Bruno Pegoraro também. A gente de início pede desculpas pela demora aí para trazer vídeo novo, mas precisa encaixar na rotina de todo mundo também. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante, que é a possibilidade ou não de parcelamento de custas processuais e quais os reflexos disso. Então, o que a gente pretende responder hoje, em primeiro lugar, é se é ou não possível o parcelamento de custas processuais. Sendo possível, se o processamento do feito deve ser feito após o pagamento da primeira parcela ou se deve aguardar o pagamento aí das custas num sentido integral, ou seja, depois do pagamento de todas as parcelas, e também em caso de inadimplência, o que ocorre. Quem trouxe o tema para a discussão foi o professor Sérgio Luauri. E aí, Sérgio, como é que estão as coisas? Explica um pouco para a gente o que você pensa sobre isso aí. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, internautas. Estava até com saudade dos nossos debates, né? Faz tempo que a gente não conversa no canal, fora as conversas de WhatsApp, mas ali não é muito sério. Mas me chamou a atenção, porque esse ano, eu passei por essa situação. Alguns tribunais, eu não sei como é no Paraná, mas aqui em São Paulo tem aquele teto de custas, são 3 mil UFESP, que aproxima mais ou menos 80 mil reais. E o cliente não tinha os requisitos para a justiça gratuita, mas também não tinha condições de pagar integralmente aquele valor. E aí eu me socorri à regra do artigo 98, parágrafo 6º do CPC, que é uma novidade, que diz, né? Conforme o caso, o juiz poderá conceder o direito ao parcelamento de despesas processuais em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. E aí eu me socorri a esse procedimento, o juiz ele determinou o parcelamento, né, no caso do meu cliente, determinou em 10 vezes, e aí chamou a atenção 2 pontos. No despacho do juiz, na verdade, o primeiro ponto me chamou a atenção, porque eu vou falar agora. O código fala em parcelamento, mas ele não coloca limites de parcela, né? É bem curioso isso. Então, quantas parcelas? Eu posso parcelar a dívida em 10, em 20, 40, em 50? Esse é o ponto. Um outro ponto que chamou a atenção foi no despacho do juiz, que ele condicionou o processamento do feito com a integralização das parcelas, ou seja, o pagamento de todas as parcelas. E isso é outro ponto a ser discutido, né? Então, vamos ver aí como que vai ser o debate, o que os colegas pensam. Eu, no primeiro momento, acho equivocada a decisão do juiz, porque está causando a morosidade da justiça, né? Eu acho que paga-se a primeira e toca o pau. E aí, no caso de inadimplência, tudo inscreve na fazenda. Essa é uma primeira reflexão, mas vamos ver aí qual que vai ser o debate. E aí, Bruno, como é que estão as coisas? Conta pra gente o que você acha disso aí tudo. Boa tarde, pessoal. Bom, em primeiro lugar, não há dúvida que o parcelamento agora é possível. O código traz essa disposição, então, quanto a isso, é indiscutível. Veja, nós temos 2 pontos a tratar. O primeiro, em quantas parcelas? Nós não sabemos, o código não diz. A gente tem que se socorrer de alguma coisa, né? A gente tem que ir para algum lugar para tentar descobrir qual seria um número de parcelas razoável. Eu entendo, basicamente, que se o juiz pode deferir a gratuidade, ele pode deferir o parcelamento em 10 parcelas, como foi o caso concreto que o Sérgio expôs. Mas veja, eu preferiria ir buscar no próprio código alguma coisa sobre isso. E aonde nós temos essa questão de parcelamento? Lá na execução, em que o código autoriza que a parte deposite 30% e parcele o restante em 6 vezes. Por que 6? Uma decisão do Poder Legislativo quando fez o código. Poderia ser em 12. Então, como essa é a única referência que nós temos dentro do código, quer me parecer que o razoável seria em regra, pelo menos, um parcelamento em até 6 vezes. Bom, o segundo ponto que o Sérgio expôs, evidentemente eu não estou querendo criticar a posição do colega, mas
No meu caso, eu penso que o andamento deveria ser a partir da primeira parcela. E da onde eu tiro isso? Sem querer entregar a idade já entregando, antigamente, ainda na vigência do código anterior, havia possibilidade de depósitos, os mais velhos lembram disso, de 50%, adiantamento de 50% das custas. O que gerava, lá antes da sentença, aquele famigerado despacho contados e preparados voltem para a sentença. Despacho que hoje em dia está completamente equivocado, mesmo na vigência do código anterior, porque o código já trazia a necessidade de antecipação total das custas. Mas no caso de parcelamento, a única regra que me vem à cabeça é essa. Então, como seria? Impulsiona-se o processo a partir do pagamento da primeira parcela. E o pagamento das custas deve estar integralizado no momento anterior ao encaminhamento dos autos à sentença. Então, esse seria um meio termo que eu vejo que seria muito razoável. E, combinando os dois, quer me parecer que um prazo de 6 meses para a integração das custas e a sentença não é um prazo alongado que prejudicaria a prestação jurisdicional em tempo razoável. É isso que eu penso sobre o tema. Muito obrigado. Eu entendo que o tema também é bastante interessante. Eu particularmente entendo que não há, que se a lei não coloca um limite de parcelamento, para mim parece que não deve caber ao intérprete pretender colocar um limite também. A lei diz que pode haver concessão de isenção. Então, até concessão de isenção, parcelamento em um número maior de vezes, para mim, parece que não há problema algum. O que o juiz precisa procurar saber é qual a condição de quem deve pagar no caso concreto de pagar. Porque, veja, R$80 mil, pode ser que a pessoa precise aí de mais do que 20 parcelas para conseguir pagar, e para mim, não havendo óbice na lei, não deve ser o intérprete aí que deve pretender colocar esse óbice de acesso à jurisdição. E, em um segundo ponto, para mim, parece que não precisa haver o pagamento sequer da primeira parcela para que o processo possa andar. O que eu acredito é que, havendo inadimplência, deve haver aí inscrição em dívida ativa e a viabilização de execução e tudo mais. Eu entendo que se houver um número grande de parcelas, por exemplo, as parcelas não tiverem terminado de ser pagas ainda, mas já houver condições de prolação de sentença, que não deveria haver suspensão do processo para que houvesse aí a integralização completa do pagamento das parcelas como requisito para a prolação da sentença. Para mim, isso soa um tanto quanto inadequado, mas confesso que é uma opinião bastante particular. Nunca pensei muito profundamente sobre esse tema também. Até por isso, gostaria de devolver a palavra para o Sérgio para as conclusões dele a respeito desse tema. Rapaz, o Bruno agora me surpreendeu, e bastante relevante as considerações dele, principalmente no tocante ao limite de parcelamento. Eu até acho que, né, a regra, a analogia ou a interpretação sistemática do código que ele fez está correta, porque ali na execução ele coloca uma barreira, né, um limite, um prazo, 6 meses ou 6 parcelas, que poderia ser utilizado. Eu acho que no caso do Tribunal de São Paulo, o que assusta é o valor, né? R$80 mil é um valor expressivo e pode tornar um óbice econômico ao direito de ação. Com relação havendo pagamento da primeira, processa-se e aí imputa para a Fazenda Pública a responsabilidade de receber, em caso de inadimplemento ou coisa parecida, sem óbice a prestação jurisdicional. É um entendimento meu. Escreve o cara na dívida ativa e aí a Fazenda que se vira de cobrar do cara e não deixa de prestar a tutela jurisdicional. Mas aí, com a fala do Tiago, me fez vir o caso específico de São Paulo, que tem a lei estadual, em que ela autoriza, a Lei 11.603 de 2003, que ela autoriza o pagamento, o recolhimento diferido das custas, ou seja, você
tem a prestação jurisdicional e, ao final da prestação jurisdicional, você faz o recolhimento das custas, independentemente de que aí, no caso, se ganhar, fica para a parte vencida, e se perder, o próprio autor da ação que recolhe. Então, aqui em São Paulo há essa previsão legal de recolhimento diferido. E aí, com base nisso, a interpretação melhor que eu posso chegar em relação a isso é que, independente se eu posso processar e recolher ao final do processo, que dirá, então, eu parcelar e ter a prestação jurisdicional e condicionando que aquelas parcelas que ficarem abertas possam ser recolhidas ao final da demanda. Eu acho que talvez seria a melhor interpretação para o caso. Mas ainda assim acho que há uma falha do legislador de não ter estabelecido os limites de parcela e bem como o que acontece após o parcelamento, se há o processamento ou não. Isso daí vai gerar bastante problemas no âmbito da prestação jurisdicional. E assim, até para corroborar um pouco, depois desse caso aqui, eu perguntei para alguns juízes conhecidos ou não aqui de São Paulo, e eles têm uma opinião similar à do Bruno, que eles falam, não, tem que recolher a primeira e processar, e tem que restringir o número de parcelas, porque senão fica uma confusão que o juiz tem que administrar e não tem possibilidade disso. Essas seriam as minhas considerações finais, né? É um tema aí que dá muito pano para manga. Legal. O tema realmente é bastante polêmico e a gente nem precisa chegar a um consenso. Aliás, essa é um pouco a ideia do canal. A gente queria convidar você, então, que está nos assistindo, a comentar aqui embaixo a sua opinião. Você acha que existe um número máximo de parcelas ou não? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, se a integralização do pagamento dessas parcelas deve ser requisito para a prolação de sentença ou não? Essas duas perguntas. A gente também quer te convidar a se inscrever aqui no canal para continuar a parte dos vídeos que a gente traz para cá e também a continuar navegando pelos demais vídeos que nós já trouxemos. Tem umas polêmicas interessantes aí. Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Abraço.